Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação visual. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, né, da nossa codificação. Então a gente criou na aula passada o layout, né, do nosso boletim de notas Acme, tá? Nosso boletim de notas Acme, e hoje a gente começa a mexer na codificação e entender também, na verdade, como é essa codificação, né, como ela funciona, como é a estrutura de um programa em Delphi. Tá? Então vamos lá para o nosso Delphi. Legal. Bom, então o que acontece? Na aula passada a gente fez o layout, acho que todo mundo foi tranquilo, né? Desenhamos alguns edits, desenhamos um combo box, a gente populou aqui o combo box, né? Na propriedade itens, né? A gente colocou alguns valores aqui, ó, tá? Dentro do nosso elemento, né? Legal. Então a gente tem que começar a trabalhar com a nossa codificação. Bom, eu já havia falado lá no começo para vocês, né? Que cada tela que a gente fazia no Delphi, na verdade é chamada de unit, tá? Unit é o nome que o Delphi dá para a unidade dele. Então essa unidade, o que acontece? Ela é composta pela tela, tá? Pela tela, que é um arquivo DFM, Delphi Form, e pelo código, que é o nosso ponto .path. Vou diminuir um pouquinho, que eu não vou usar agora. Tá? Nosso ponto .path, que é a nossa codificação. Então, por padrão, tá? Eu chamei, quando eu salvei esse cara aqui a primeira vez, como o boletim, unit boletim, né? E ele deve ter ido lá para a pasta, eu não me lembro onde eu salvei, deixa eu localizar aqui. Delphi, aqui, exercícios, boletim, aqui. Tá? Então, olha só, a gente tem um parzinho. O boletim, um ponto DFM, o DFM é o Delphi Form, e um ponto path, que é o código, tá? Que é esse código aqui. Tá? Que é esse código aqui que a gente está vendo. A gente já vai começar a comentar com ele e ver as estruturas que ele possui. Tá? Então são dois caras. Ah, Alexandre, quer dizer que quando eu tiver 3 telas eu vou ter 6 arquivos? Sim. 3 referentes ao DFM, ao formulário, tá? E 3 referentes ao seu código. Mas cada um tem o seu parzinho e é dado o mesmo nome, ele grava separado. Tá? São, na verdade, arquivos ASCII, padrão ASCII, tá? Se eu pegar aqui o meu ponto .pes, ó, abrir com bloco de notas, tá? É o mesmo código que eu estou vendo ali, é o mesmo código que eu tenho no Delphi aqui, ó. O mesmo código que eu tenho no Delphi, tá? Aqui está mais bonitinho, né? Por conta da IDE, óbvio, né? Tá? E o nosso DFM também, olha que legal o DFM. Deixa eu abrir com um bloco de notas aqui. Olha só, se a gente reparar, o que ele traz aqui? Ele traz os objetos que eu tenho, então formulário boletim, tá? Um T-label que eu chamei de tá aqui, ó, LBL nome, LBL disciplina. E observem o seguinte, o que ele mostra aqui, depois vocês podem observar no de vocês. O que ele está listando aqui são as propriedades que foram alteradas. Pô, mas aqui, ó, se eu pegar o meu label nota 1, ó, LBL nota 1, né? Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 propriedades escritas aqui. Se eu pegar ele, ó, LBL nota 1, poxa, e rolar aqui nas propriedades, tem muito mais que 11. Olha só quantas propriedades. Deve ter aqui, sei lá, umas 40, 50. Né? Nunca parei para contar, não. Mas e aí, Alexandre? Então, o que acontece? Quando carregar, ele vai... Na verdade, esse LBL, ele vai falar aonde que ele está, o left top width range dele, a posição que ele fica no formulário, qual é o caption, qual que é a fonte, a cor e etc, etc, etc. E o restante das propriedades, Alexandre, é o valor default, é o valor padrão do objeto. Ah, significa que você pegar aqui ó, esse LBL nota 1, ó, e modificar aqui alguma coisa, que nem a cor está vermelha, ó. Deixa eu fechar, senão não vai alterar. Se eu pegar esse meu LBL nota 1, vim aqui no fonte... Tá? Vim aqui no fonte e mudar aqui, vou colocar a cor, sei lá, aqua, né? Vou salvar, salvei, né? Se eu for ali de novo,
olha só o que aconteceu. Abrir com, bloco de notas, tá? LBL nota 1, né? Olha só, a cor dele agora já está aqua, ó. Ele já mudou. Então, tudo que eu mudo, né, dentro das propriedades, ele vai listando. E o resto é o default. Então, é uma forma muito inteligente aí, né, dele poder economizar espaço dentro da estrutura dele, tá? Porque o resto é o padrão daquele objeto, daquela classe, né, do label ali. Aquelas propriedades que eu mostrei para vocês, que a gente acabou de ver, tá? Elas foram modificadas. As outras estão todas iguais, pelos valores default da classe, né? Quando uma classe é instanciada, um objeto da classe é instanciado. Legal? Joia! Bom, então o que mais? Aqui normal, beleza? E aí a gente tem a parte de código, então. Já havia dito, mas vou repetir, né? Como que eu alterno, Alexandre, entre código e interface? Olha, a gente pode alternar pelo esse botão aqui, Trog, tá? Perdão, Trog Form Unit. Altero. Esse terceiro botão aqui, ó. Alterar entre tela e Unity, tá? Nas abas aqui embaixo, ó, Code e Design. Code e Design. Né? Ou ainda com a tecla F12. Né? Aí você pode escolher a forma como você quer alternar entre código e design. Com o botão Toggle em cima, nas abas Code Design ou com a tecla F12 para facilitar a sua navegação. Bem, e aí? Então o que a gente tem aqui? Vamos ver a estrutura agora. Né? Nós não temos nada aqui, ó. Nós não codamos nada. Tá? Não temos nenhuma codificação aqui nesse caso. Né? Unit, tá? O boletim. Aqui então, a Unit, essa primeira declaração, tá? É a abertura da nossa Unit. Então ela tem essa constante, essa diretiva Unit, né? Quando a gente cria por default, ele cria como Unit 1, ó, se eu for lá dar um new aqui, ó, new VCL form, né? Olha só, se eu vim aqui, ó, Unit 1, tá vendo? Essa nova Unity, que é porque eu não salvei esse cara, né? Não fiz nada. Então, como eu não dei nome, Unity 1 é o nome padrão dele. Unity 1, Unity 2, Unity 3, né? Segue a mesma ideia, né, pessoal? Dos componentes, né? Se você não nomear, deixar Unity 1 e Unity 2, poxa, imagina quando você tiver um sistema lá, tiver 50 units. Você vai saber qual que é a Unity número 37? Não vai, né? Agora você vê lá, sei lá, o cadastro de cliente, né? Muito mais fácil, né? Deixa eu remover este cara daqui, não quero ele, tá? Foi só para mostrar. Não, eu não quero ele, não quero salvar, desculpa. No. Então, Unit, o boletim, foi o nome que eu dei para minha. E aí ele abre uma seção aqui, interface. Na seção interface, nós vamos definir os elementos visuais. Tá? Então ele linka, na verdade, os elementos visuais que a gente tem na nossa tela, tá? Para poder depois também confrontar, né, relacionar com o DFM lá. Aqui vem uma seção Uses. O que é esse Uses? Esse Uses são bibliotecas. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o Delphi usa muitas bibliotecas do próprio Windows? Então, olha só, WinAPI, WinMessages, WinSysControl, tem mais coisas aqui, ó. Deixa eu pegar minha barrinha de rolagem. Tá? WinVariant, Classes, VCL Graphics, VCL Controls, Forms, Dialogues, tá? Normalmente, quando a gente adiciona um componente, tá? Ele automaticamente coloca, caso não esteja listada aí, a nossa classe Uses. Né? Dentro do Delphi, todo e qualquer componente que eu colocar, caso a classe, né, a biblioteca a qual ela pertence, não esteja aí, ele automaticamente vai colocar, tá? Porém, às vezes, quando você importa ou você quer fazer uma reusabilidade, imagina que você criou uma classe separada, né, num outro projeto que reutilizá-la, aí você tem que adicionar isso manualmente, tá? Mas é só quando é alguma coisa externa e pode ser, né? Às vezes nem precisa também, às vezes mesmo uma ferramenta externa adiciona automaticamente, tá? Aí vem o type justamente é a declaração dos objetos visuais que a gente colocou. Então tá lá o form boletim, LBL nome, DT nome, na sequência ele vai colocando aqui, tá vendo?
Só que aqui é só falando qual é o nome do cara, do objeto, e a classe a qual ele pertence. Olha lá,tlabel, type-label, né? EDT nome, t-edit, type-edit, LBL disciplina, t-label, combo box disciplina, é um combo box e assim vai, tá? Então aqui ele vai linkar e é através desse nome aqui que ele vai depois linkar lá com aquele DFM que a gente acabou de olhar. Aí vem a seção Private e Public, né? Aquele professor de PO de vocês vai falar ainda sobre declarações privadas e públicas, né? Mas dá para mais ou menos a gente entender, tá? Uma declaração privada, tudo que eu fizer aqui nessa seção, por default começa vazia, vai servir somente para esta unit. Só vai poder ser acessada a partir dessa unit. E quando, como o nome sugere, quando a gente declara na seção public, uma outra unit pode acessar uma informação daqui. Mas para que, Alexandre? Imagina, por exemplo, que você está numa determinada tela e você quer pegar uma informação que está em outra, ou você quer já jogar o resultado de um cálculo para uma segunda janela. Então aí tem que ser uma declaração public. Tá? Então, por quê? Porque é a forma o que a gente criou em public, tá? É acessível por outras units do mesmo projeto. Tá? Então, essa declaração public é quando eu tenho esse caso, né? Mais para frente a gente vai fazer alguma coisa, na qual a gente vai ter que pegar, por exemplo, o resultado de uma tela, eu faço um cálculo, faço uma consulta, e o resultado eu quero jogar numa outra tela diferente. Então isso tem que ser declarado em public. Bom, aqui vem as variáveis globais, né? Porque a gente pode ter dois escopos de variáveis, global ou local. Qual é a diferença? Se eu crio uma variável local dentro de uma function, onde que ela existe? Somente dentro da function, somente dentro do procedimento. Né? Quando acaba o procedimento, aquela variável de memória é desalocada. Né? Aquela variável é desalocada. Tá? E quando ela é global, ela vale o mesmo cara para toda a nossa estrutura. Você já deve ter feito isso em outro carnaval aí, né? Tá? Então aqui a gente usa para criar declarações de variáveis, logo mais a gente vai fazer. E aqui começa de fato o implementation. Então aqui acaba a seção interface e começa a implementação. O nosso código vai estar a partir daqui para baixo. Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, esse end aqui, ó, esse end com ponto final, tá? Esse end está fechando essa unit. Ele é intocável, tá? Ele é intocável. Você não pode mexer nesse cara aqui de forma alguma, né? É muito comum, às vezes, o cara esquecer, pagar esse cara ou reusar, e aí você... A garganta está dando uma falhada. Você não vai conseguir finalizar, não vai conseguir rodar seu programa, tá? Esse end com ponto final. Mas não se preocupa não, sempre tem alguém no começo que apaga, tá? Vamos ver quem vai ser o sorteado da vez. Tá? Então, tá aqui. Então, essa é a nossa ideia, tá? Essa é a nossa ideia. Vamos começar de um jeito bem simples a entender nossa codificação. Tá? Vamos entender de um jeito bem simples. Vamos pelo nova média. O que seria a ideia? Opa, eu abri meu projeto errado aqui. Deixa eu fechar. Eu não abri o projeto. Eu abri só o formulário. Isso é até legal. Eu vou até fazer errado aqui, ó. Vou até fazer errado para mostrar para vocês, ó. Eu mandei abrir agora, ó. Olha só, vou mandar abrir, né? Vocês vão provavelmente abrir de vocês também, ó. File open, né? E eu vim aqui na minha pasta e eu mandei abrir o boletim, o ponto .ps, tá? Eu abri aquela hora de propósito só para mostrar para vocês. Então, olha só. Tá vendo que não tem play? Por que não tem play? Porque eu abri só a Unity. A Unity ela não roda sozinha, ela precisa do projeto. Então, olha só, não tem o play aqui habilitado. Ó. Vou dar um file, close all, vou abrir novamente. Aí, ó, se você quiser não cometer erro, você pode até ir em Open Project. Ó. Se eu for em Open, ele aparece tudo isso daqui para mim, tá vendo? Ó? Boletim, projeto boletim e a Unity. Se eu for em Open Project, tá? Open Project, olha lá, nem aparece, agora está na pasta errada. Nem aparece a Unity, tá vendo? Tá? Então é esse cara aqui com o ícone DX que eu abro. O pboletim.dx, ó. E agora está habilitado, tá? O nosso run. Né? Então, vamos começar de um jeito bem simples. A gente primeiro entender o que está acontecendo.
Bom, aqui então tá lá, ó, o nome, né? A gente poderia escrever o nome, Xandão, né? Disciplina. Ó, a disciplina está aqui, programação visual. Eu poderia colocar minhas notinhas aqui, tal. 12 não existe, né? Bati qualquer coisa aqui, não importa. Vamos começar pensando nos botões. O calcular média é para calcular nossa médiazinha aqui. E o nova média aqui é para limpar estes caras. Eu vou começar com nova média, que é mais simples, tá? Para gente entender. Então, eu vou fechar. Então, como que a gente vai colocar um evento, uma ação, né? Aquele professor bonitão de vocês lá de PO já falou sobre isso, tá? Uma ação é uma interação, uma forma de eu interagir. Então, pegando aqui nosso botão nova média, né? A gente tem no nosso Object Inspector aqui, tá? Nós temos no nosso Object Inspector duas abas. Properties, que a gente já começou a ver, já começou a utilizar. E ele tem uma segunda aba, Events. Tá? O que são os eventos que o Delphi chama de eventos? São as ações que esse nosso objeto pode sofrer. São as ações que eu consigo controlar. Se a casa acontecer com ele, eu vou conseguir capturar essa ação e dar uma resposta para ela. Então ele tem várias aqui, tem algumas customizadas, on-click, content pop-up, drag and drop, drag and over, drop and down, end dock, arrastar, mouse activate, mouse down, a hora que eu movimento o mouse, uma tecla pressionada, um key, um up, ou um enter, a hora que ela ganha o foco, ou um este, a hora que ela perde o foco. Tá? O que é o foco? O foco, ó, é o cara que está selecionado, ó. Por exemplo, quem que tem o foco aqui agora, nesse meu momento? O meu EDT nome, porque ele que está selecionado. Se eu der um tab, o EDT nome perdeu o foco e o combo box disciplina ganhou o foco. Se eu dou outro tab, o disciplina perdeu, o EDT nota 1 ganhou. Outro tab, o EDT nota 1 perdeu, o EDT nota 2 ganhou. Aqui agora o EDT nota 2 perdeu, o botão ganhou. E agora o outro botão nova média, o botão calcular perdeu, o botão nova média ganhou. Tá? Então acontece isso aí. Né? Então isso daqui é o evento de on enter e on exit. On enter a hora que eu ganho, on exit a hora que eu perco o foco. Mas não é esse cara, né? Aqui eu acho que está bem claro, né? Quem que será que é o nosso evento que a gente quer controlar? É o on-click. É o on-click. É o evento que nós desejamos estar controlando. Quando você quer criar um evento, você seleciona o objeto, que nem eu selecionei, vem aqui na aba Events, localiza o evento e vem aqui, ó, nessa espaço em branco na frente dele aqui, ó, e dou um duplo clique, tá? Quando eu dou um duplo clique, olha só o que aconteceu. Ele já colocou aqui, ó, ele declarou aqui um BTN nova. Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso código. Tá? Vamos ver o que aconteceu. Eu vou fechar esses dois caras aqui por enquanto, que eu não vou usar, só para ganhar espaço na tela aqui. Então, olha só. O que aconteceu aqui no nosso implementation? Estava em branco agora há pouco. Então, procedure, então um procedimento. TFRM boletim, ele sempre coloca o nome. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que eu posso acessar alguma coisa de um outro formulário, de uma outra unit? Tá? Então, é para isso que a gente utiliza. TFRM boletim. BTN nova clique. Como que ele cria este nome? Tá? Como que o Delphi nomeia os seus eventos? Com o nome do objeto, BTN nova, seguido do evento, clique. Então a gente não estava no botão nova, ó, botão nova, evento clique, BTN nova, clique. Então é dessa forma que ele nomeia. Aqui entre parênteses, vocês não estão lendo o que está escrito aqui, tá? Vocês não estão vendo nada aqui no meio. Na verdade, isso aqui é uma passagem de parâmetro, tá? Mas eu vou deixar para as próximas aulas para falar sobre isso, tá? Tá um pouco cedo. Então mais para frente eu falo sobre isso. Ponto e vírgula. Begin e end. É como o Delphi delimita um bloco, tá? Então é diferente de outras linguagens que vocês conhecem, estão acostumados, né? Um Czão da vida, por exemplo, que é o abrir e fechar chave, tá? No Delphi é o begin e o end. E vocês estão percebendo também, né? Olha só, que ao final de cada linha de comando existe também o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então vamos fazer o seguinte.
vamos fazer esse código aqui, né, desse nosso cara. O que a gente gostaria de fazer? Quando eu clicar no nova média, vamos supor que aqui eu já tinha escrito um nome, eu tinha selecionado uma matéria, né, uma nota 1, nota 2 e tinha uma média calculada. Eu quero zerar isso. Eu quero deixar tudo em branco. Quero que some tudo. Certo? Legal. Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, a gente tem que saber algumas coisas. Ó. Aqui, ó, no Edit, onde que vai estar? A hora que eu escrevi Xandão, aonde que foi armazenado? Ah, foi armazenado lá na propriedade text, Alexandre. Ó. Tanto que se eu vim aqui em projeto text, escrever Xandão, ó, tá lá o Xandão. Né? Então, significa que esse amiguinho que a gente tem que se livrar. Né? Mesma coisa os outros dois labels, né? Nota 1, nota 2 e o EDT média. Agora, e o Combo Box? O Combo Box não tem text. Né? Até tem, mas não vai dar para limpar. Mas como é que eu desmarco ele? Como é que eu sei quem está marcado? A gente falou isso na outra aula. A propriedade item index. -1 é o valor default, não tem nada marcado. Se eu clicar ali, ó, 0, vai o primeiro cara. E se eu quiser desmarcar? -1. Olha lá. Então, o que vai acontecer? Vamos ver ali o nosso código. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a identificar. Como que a gente manipula as propriedades ali? É sempre assim. Deixa eu colocar um comentário aqui, ó, / comentário. O objeto... Vou colocar aqui... Chave, tá? Chave, múltiplas linhas. Chave, / é linear. Chave no Delphi, na verdade, é comentário, né? Syntax de acesso aos atributos de um objeto. Tá? Então, como que é sempre assim? O nome do objeto, ponto, o atributo. Tá? O que esse cara pode fazer? Ele pode receber um valor, e aqui no Delphi, a atribuição de valor é 2 pontos igual. Tá? Comparando com o Czão da vida, igual é uma atribuição, igual é uma comparação. No Delphi, a atribuição é 2 pontos igual, e simplesmente igual, tá? É uma comparação. Tá? Só igual. Ponto e vírgula. O que eu posso fazer além do mais com o nome do atributo? Eu posso, nome do objeto, eu posso pegar esse mesmo cara aqui, a preguiça é grande, né? Ele pode receber, tá? O outro objeto, atribuição. X recebe 1, tá? Que num Czão da vida seria o quê? Por exemplo, num Czão da vida seria x igual a 1. Tá? X igual a 1, tá? Então seria um x igual a 1. É a atribuição de valor, né? Atribuição de valor. Então, eu posso fazer com que um objeto, um atributo de objeto, receba de outro objeto um atributo, tá? Atributo, né? Eu posso pegar uma variável, claro que ela vai ter que ser do mesmo tipo, receber um nome de objeto, nome de objeto, ponto atributo, tá? Então a gente consegue manipular alguns desses atributos em tempo de execução, com o nosso programa rodando, tá? É possível fazer isso dentro do Delphi. Então, vamos fazer algumas coisas relacionadas com isso. Então, no caso do EDT, nome, o primeiro amiguinho nosso aqui, ó. A EDT nome, ponto, quem que é a propriedade que a gente gostaria de limpar? Text. Recebe, o que a caixa, o text recebe? Uma string. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Aspas. O Delphi não tem aspas duplas, tá, pessoal? O Delphi não usa aspas duplas. Pode ver que vai dar um erro, ó. Tá na ideia ali, ó. Ele não reconhece aspas duplas. No Delphi a gente só utiliza aspas simples, tá? Ele não utiliza aspas duplas.
O que eu estou fazendo aí, Alexandre? Eu estou jogando um nulo, um texto em branco para ele. Um texto nulo, na verdade, né? Não tem nem um espaço em branco, né? Um texto em branco seria isso, né? Ó. Eu estou jogando um texto nulo para o meu text. Ah, Alexandre, esquisito, né? Eu vou fazer na sequência aqui ele. Eu poderia fazer assim também, ó. edt n1.clear. Tá? Isso daqui seria a mesma coisa. Claro, um é o nome, outro é nota, né? Mas se eu pegasse aqui e fizesse aqui, invertido aqui, isso seria a mesma coisa que edt nome.clear, obviamente, né? E aqui seria a mesma coisa se eu fizesse edt n1.text recebendo aspas, tá? Seria a mesma coisa. Eu vou deixar dessas duas formas aí, mas comumente no edit a gente usa, tá, o ponto clear. O ponto clear. Tá ok? Aí a gente tem quem mais? Olha só. O nome eu estou querendo que ele receba um espaço em branco, ou clear, né? O nota 1 clear, o nota 2 clear. A gente tem também lá embaixo o edt média.clear, tá? Ponto clear. Então a gente tem esses 4 caras. A gente olhar nossa tela, ó. 1, 2, 3, 4. E o combo box, Alexandre? Tá? Que é o nosso CMB disciplina. CMB, combo box, disciplina. Né? Eu poderia usar o text dele? Dá problema. Ponto clear? Até daria também. Ou se não, a gente pode usar o item index. O que é o item index que a gente acabou de falar? É qual posição que está selecionada. Qual posição que está selecionada. Então, se eu fizer isso daqui, ó, jogando para ele -1. Eu jogo para ele o -1. Tá? Ele vai limpar esse cara. Ele vai desmarcar. Será? Vamos ver. Vamos rodar aqui para a gente poder dar uma olhada. Gerar errors. Opa, 2 pontos igual, perdão. Com fome, não jantei. Intervalo hoje na hora da cantina estava muito curto, não deu tempo de jantar. Comi ali o igual. Então tá aqui, ó. Xandão. Disciplina. Programação visual. Nota 8, nota 5. Eu vou colocar aqui manualmente, tá? Qualquer coisa, só para a gente poder testar. O nosso nova média. Então, o clique deste cara, o que a gente vai estar fazendo? Nós estamos gerando o evento. Tá? Nós vamos estar gerando o evento. Que evento? O evento do clique. A ação do clique. E aí, no caso, o que vai acontecer? Olha só. Opa, apagou tudo. Vamos ver de novo. Xandão, o lindo. Disciplina. Linguagem científica. Sei lá, 8 e 8. Novamente. Opa, desculpa. Não era para só ter feito isso. Xandão, o lindo. Era para ter escrito embaixo. Foi no embalo da coisa. Linguagem científica. 8 e 8. Aqui a média teria dado 8. Então, quando a gente clica, tá? Quando a gente clica, o que vai acontecer então? Está acontecendo, né? O Delphi percebe que gerou essa ação em cima do nosso botão novo, e aí ele tem essa resposta para essa ação. Ela tem esse código, e aí ele executa esse código. Então tá aqui, ó, resultado limpou. Putz, então significa que quando eu vim calcular a média aqui, ó, ele já vai dar minha média, né? Mas não faz nada? Eu não estou gerando o evento? Clique. Pode me responder no chat ali, galera. Eu estou gerando o evento ou não? Então, mas eu estou clicando nele aqui, ó. Eu estou gerando o evento. Isso! O evento, exatamente. O evento nós estamos gerando sim. O evento clique aqui, ó. Está acontecendo. Olha o barulho do meu mouse, ó. Silêncio. Olha lá. Está gerando o evento. Cada vez que eu 1, 2, 3 clico, eu gerei o evento. Porém, nesse momento, nós ainda não colocamos nenhuma resposta para esse evento. Não colocamos nenhuma resposta para esse evento.
Então, o evento está sendo gerado? Sim. Só que como ele não tem resposta, não tem ação nenhuma, parece que não aconteceu nada. Realmente, não aconteceu nada. Não temos uma resposta. Mas o evento está acontecendo. Diferentemente aqui, ó, que a gente já colocou, se eu pegar lá desenvolvimento web, não vai lá, já some, ó. Tá? Já some. Então, o evento está acontecendo. Porém, nós não codificamos ele ainda. Então, vou colocar alguma coisa aqui nele, Alexandre? Vamos lá. Então, vamos lá no botão calcular média, nosso botão calcular média, tá? Então, observo aqui que o meu Object Inspector é ele que está selecionado corretamente, tá? Vou vir na aba Events, né? E no evento OnClick, vou dar um clique novamente. Então, olha só, ele vai por ordem alfabética, né? Tá vendo? Por isso que veio antes. Olha só, Procedure, TFRM Boletim, que é o nome da minha unit, BTN calcular clique, o nome do objeto seguido do nome do evento. O sender ali depois a gente fala, begin e end, está aqui o nosso código. Vou aproveitar aqui e vou falar um comentário que é muito comum agora no começo. Vocês perceberam? Na hora que a gente clicou aqui no Object Inspector, ó, olha só, no OnClick, BTN calcular, ele clica, ele mostra aqui que o evento existe, ó, tá vendo? Ele rotula ele aqui. Isso é muito interessante depois, nas próximas aulas a gente vai ver. Olha o botão média, ó, nova média. Tá lá, ó, tá rotulado ali também, né? Então, o nome do evento que eu criei, ele coloca aqui, tá, na janela do Object Inspector, na aba Events, ele coloca o evento, ele colocou o código aqui, mas ele também registra aqui no type, ó. Olha o nosso type, veja só, Procedure nova click, BTN nova click, Procedure BTN calcular click. Ele também vai registrando o type dele ali. Por que você está falando isso, Alexandre? Porque muitas vezes acontece um erro comum, tá? E eu vou fazer esse erro de propósito agora. Então, às vezes, sem querer, você clicou no evento errado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, drag over. Eu vou dar um clique duplo. Opa, gerou ali para mim, ó, procedure e tal. Aqui tem uns parâmetros a mais, mas não importa agora. Eu gerei o evento aqui. Aí, o que você para e pensa? Putz, não era esse evento, né? Que burro, dá zero para ele. Né? Não era esse evento. O que é a sua primeira reação, reação natural? É vir aqui e, pá, apagar esse cara. O que vai acontecer agora se eu tentar rodar meu programa? Vai dar problema. Quer ver que vai dar problema? Olha lá, existem erros. Por que existem erros? Porque, primeira coisa, ele foi registrado lá em cima, ó. Ele foi registrado lá em cima, tá? Eu apaguei outro cara que eu não deveria, mas tudo bem. Ele foi registrado, ó. Eu fui registrado aqui, ó. Né? E agora o que o Delphi está falando para nós? Ele está falando, olha só, there are errors, né? Ele fala, por que não apareceu uma janela de erro aqui? Ele fala, na verdade, que ele não localiza a implementação desse método. Claro que ele não localiza. Eu fui lá e apaguei daqui. Então ele não localiza. Se eu fiz essa besteira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, manualmente remover, tá? E ele ainda vai estar listado aqui, ó. Aqui ele até consegue, né, ó, falar para você, ó. O BTN calcular drag over método está referenciado por BTN calcular, porém não existe. Remover a referência é esse carinha que está aqui no Object Inspector. Se eu der um yes, ele remove para mim e aí ele vai compilar. Tá? E aí ele vai compilar. Né? Então é um erro muito comum às vezes você cometer. Putz, Alexandre, mas quando eu errar? Eu vou errar o drag over de novo, ó. Errei. Né? Errar é humano. Poxa, errei. Não tem problema. Não tem problema. Tudo que está em branco, o Delphi considera como lixo. Se eu rodar ou se eu salvar esse método que está em branco, que eu não codei nada ainda, some automático. Quer ver? Ó? Vou salvar. Ó. Só vou salvar. Já sumiu. Será, Alexandre? Ó, saiu daqui, ó. Tá vendo? Ó?
Eu vou pôr mais um aqui, ó. Só pra drag and drop, vou pôr um on drag, vou pôr o mouse activate, vou errar um monte aqui, ó. Cria um monte de caras errados, ó. Tá tudo registrado ali, ó, o montão que registrou, ó. Um monte de amiguinhos, ó. Registrei um monte, todo distraidão hoje, né? Cliquei num monte de cara errado, ó. É um monte, drag and drop, drag over, end drag, key up, ó. Um monte de eventos ele gerou para mim, mas eu errei todos. Não, sem crise. Salvou, sumiu tudo daqui, sumiu da implementation, sumiu do type, tá? Da declaração do protótipo. Então, errei, sem crise, salva. Ele vai apagar automaticamente quem está em branco. Tá? Ele vai apagar automaticamente quem está em branco. Né? Porque muitas vezes a gente acaba falando o seguinte, não, mas se eu não errei, né? Eu não quero implementar esse cara. Assim, muitas vezes você coloca um to-do, né? Fazer um to-do para que ele não... Olha lá, eu colocando um to-do, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho que calcular, programar esse método, né? Então já vou deixar, lembrei que eu vou precisar programar esse método, eu vou lá e coloco um comentáriozinho to-do. Todo. O pessoal no português, no abrasileirado fala todo, né? É o to-do, né? Fazer. Tá? Aí se eu apagar o to-do, ó, e salvar de novo, já sumiu de novo, tá? Bom, espero que tenha entendido isso. Então vamos lá agora sim no nosso calcular média, tá? Aqui então no nosso calcular média, eu vou vir no meu evento onClick, olha lá, btn calcular click, e aqui a gente vai ter que fazer então o que? Calcular a nossa média, nota 1 mais nota 2 dividido por 2 e jogar ela aqui. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos nessa primeira instância trabalhar com variáveis. Como que eu crio uma variável no Delphi? Então, entre o procedure e o begin, a gente usa a diretiva var, tá? Pode dar enter, vou deixar aqui, dar enter e colocar aqui embaixo, só para ficar mais bonitinho, tá? Mas eu poderia colocar na frente. Var média, vou chamar de média minha variável, 2 pontos. E aí o type dela, tá? Ela poderia ser um inteiro, né? Ela poderia ser um double. O double é o ponto flutuante, tá? É o float da linguagem C. Né? Tem outros tipos, depois a gente lê isso daí. Tem vários tipos, o Delphi tem vários tipos. Eu tenho datetime, tá? Eu tenho variáveis do tipo datetime. Eu tenho vários tipos de booleana, né? O Delphi tem bastante tipos de variáveis. A gente vai mexer com várias delas. Eu vou falar que este cara aqui vai ser um float, não, um double, tá? Um double. Então, é uma variável com ponto flutuante, né? Bom, vamos fazer por partes, vamos fazer bem Jack. Bem por partes mesmo. Eu vou criar duas variáveis, ó. Eu vou criar mais duas variáveis. Preciso pôr var aqui de novo? Não. A diretiva var uma única vez. Agora eu vou criar duas variáveis, N1 e N2, tá? Do tipo integer. Tá? Do tipo integer, né? Do tipo integer. Tá? Poderia ter criado aqui, ó, N1, N2, tá? Do tipo integer. Poderia, tá? Uma em cada linha, mas não precisa, né? Se eu tenho várias N variáveis do mesmo tipo, é só colocar a primeira, vírgula, segunda, vírgula, terceira e assim vai. Então, eu declarei N1 e N2 ali, que eu já sei que eu vou estar utilizando, tá? Já a gente vai ver por quê. Porque a gente, na verdade, já não, imediatamente. A gente quer calcular a nossa média, né? E a gente tem na tela lá a nota 1 e a nota 2. A nota 1 e a nota 2, tá? Só que tipo de dados, que tipo de informação que essa nota 1 e a nota 2 é? Elas estão armazenadas aonde? Em um edit. O edit é uma caixa de texto. Qual é o tipo de valor que esse cara possui? String. Tá? Ela é uma string. Ah, mas se eu digitar 7, é a string 7. Dá para fazer conta com string? Não. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ler essa informação no formato numérico. Então, como que eu leria essa informação? Eu vou fazer em duas partes aqui, ó. N1 recebe atribuição. Quem que eu quero que N1 receba? Que ele receba para mim o meu EDT
N1, tá? É o meu EDT N1, que é o meu edit nota 1. O que eu quero dele? Eu quero o valor que está digitado na caixa de texto. Aonde que esse valor está digitado? Ele está digitado na propriedade text.text. Vai dar um erro, tá? Se eu tentar rodar, vai dar um erro. Né? Ele deu um erro. Que erro que ele deu para mim? Tá? Que erro que ele deu para mim? Ele falou o seguinte para mim, ó, que eu estou tentando jogar um valor string, tá? Um valor string. Olha só, incompatible types, tipos incompatíveis, inteiro e caption, tá? Eu não consigo jogar uma string para uma variável float. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter, tá, esse texto, tá, esse texto que está aqui, para um numérico, para um float. Então, o Delphi tem umas funções que é bem objetiva para isso. Eu quero converter essa string... Opa, perdão que estava desligado o meu... Tá? Eu quero converter essa string para float. String to float. String para float. Puxa, Alexandre, quer dizer que quando eu quiser converter de float para string ao float to str? É isso aí, amiguinho, você entendeu? E se não fosse float, Alexandre, fosse inteiro? String to int. str to int. str to int. int to str to float to str to date, a gente vai falar de campo date depois, date to str, e assim vai. Tem vários amiguinhos aí que eu posso estar usando, tá? Entendi, Alexandre. Então eu poderia fazer a mesma coisa aqui no N2? O N2 recebendo agora eu já vou escrever direto, o string para float, estou convertendo de string para decimal, de edt n2, né, ponto text. Então, olha só, agora eu tenho o meu N1 e o meu N2, tá? O meu N1 e N2 em formato numérico, em formato decimal. Agora eu calculo minha média. Minha média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Média aritmética simples. Calculei a minha média internamente. Legal. Calculei a minha média. E agora o que eu tenho que fazer? Mostrar o resultado dessa média. Mostrar esse resultado. Então, o que eu deveria fazer agora? Então, meu EDT média, eu quero mostrar na tela agora. Essa média, essa variável média que a gente acabou de calcular aqui, ó. Vou dar uns espaços para ficar mais visual. Essa nossa variável média, eu quero colocá-la aqui na tela, ó. Deixa eu até arrumar aqui que ficou alinhamento ao centro, né? Alignment center. Esqueci de colocar. A fonte ficou feinha também, né? Vou colocar uma cor aqui diferente, ó. Eu ponho uma cor diferente aqui. O aqua, eu gosto do aqua, tá? Eu vou colocar aqui a fonte minha de color de azul. Blue. Pronto. Tá. Esse tamanho e tal pode mudar. Então eu quero jogar para esse resultado aqui, ó. Tá? Para esse resultado, esse valor calculado. Ora, o que aparece no edit text aí? Quem que é o edit text? A propriedade do edit text da caixa de texto que contém o texto que a gente está vendo, que a gente está enxergando? É a text. A propriedade text. Ela vai receber quem? O média ali. Tá? O média ali. Ok? Tudo certo? Se eu rodar, eu vou ter problemas? Quem acha que vai ter? Vai ter problemas. Qual que é o nosso problema? Olha só. Tipos incompatíveis. Tá? Tipos incompatíveis. Né?
Aqui, qual que é o nosso problema aqui? Aqui ele deu um erro também? Eu não reparei. Minha caixa está sumindo ali. Ele está sumindo. Inteiro e extend. Ah, tá. Beleza. Tá? Aqui Synclise. STR. Por que to int? STR to float. To int inteiro. A versão do Delta tá pedindo diferente. Vamos ver. E aqui? Por que está dando erro? Qual que é o nosso erro? Porque isso é uma caixa de texto. Esse text recebe uma string, ele devolve uma string e também pode receber uma string. E o nosso média é um double. Tá? O nosso média é um double. Então, qual é o nosso problema aqui? Ó? Float to, apaguei, né? Float to str de média. Aí aqui. Eu não sei por que cargas d'água ele não está dando autocomplete aqui, ó. Float. O que deve acontecer? Vamos ver, só se não deu aquele erro. Vamos ver o que ele reconheceu ali. There are errors. Eu não sei porque minha janela está sumindo, cara. Tipos incompatíveis. Extend and data. N1. Ah, tá. Ô, Alexandre, eu falei que é inteiro aqui, ó. Eu falei que é inteiro. Erro meu. Eu coloquei que é inteiro, ó. Por isso que tá dando erro. Tá vendo? Olha só, é string para float. Por isso que ele não estava aparecendo também, porque ele tá aqui incompatível, ó. Tá vendo, ó? A hora que eu dou um float, ele nem dá um autocomplete para mim, ó. Por quê? Porque ele sabe que tá errado, ó. N1 e N2 eu falei que era inteiro. Não é, né? É aqui, ó. Então, ó. N1, N2, média. Serviu como referência, sem problema. Tá? E aqui vocês vão ver que ele vai até dar agora um autocomplete para mim, ó. String para float, ó. Tá lá, ó. Como não era compatível, ele nem mostrava a sintaxe para mim. Se eu rodar, não tinha reparado. Eu estava falando de variáveis, preocupado em falar de variáveis, não percebi o que eu fiz ali. Se eu rodar agora, o que vai acontecer? Xandão, disciplina, programação visual, 8 e 6. Vou passar na rasta, hein? Olha lá. Calcular média agora. Então, o que acontece? O nova média a gente viu que limpava, né? E o calcular média? Opa, mostrou a médiazinha ali, ó, 7. Legal. Será que funciona mesmo, Alexandre? Funciona, ó. Se eu colocar lá, fulano, qualquer outra disciplina, base de dados, né? Então, o cara tirou 6 e tirou 9. Calcular média lá, 7,5. Tá? Então, está calculada a média dele ali, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer um cálculo. Bom, aqui está bem simples, só para mais a gente começar a entender o código. Deve ter um desafio sobre isso daqui, mas depois eu falo para vocês. Bom, para nossa aula não ficar muito grande, pessoal, a gente vai parando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!